Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de circuitos elétricos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a associação de capacitores em série e em paralelo e posteriormente vamos fazer análise de circuitos em corrente alternada que contém capacitores, resistores e indutores, né? Vamos observar como resolver e analisar esses circuitos em termos da sua impedância equivalente. Bom, então inicialmente vamos falar da associação dos capacitores, né? Começando pela associação em série. Nós temos aqui dois capacitores, C1 e C2, associados em série. A característica da associação em série é que a corrente é comum aos elementos, né? Então eu tenho apenas uma corrente I, mas a queda de tensão em cada elemento é distinta, né? Pode ser distinta. V1 para o capacitor C1 e V2 para o capacitor C2. Né? Então vamos analisar essa associação aqui. Nós sabemos que a corrente no capacitor, nós estudamos isso na aula anterior, né? A corrente no capacitor ela é a capacitância vezes a variação da tensão elétrica. Né? Então no caso do capacitor C1, né? Eu teria a corrente I igual a C1 vezes a variação da tensão V1 no intervalo de tempo ΔT. Certo? E eu posso escrever a partir daqui então que C1 é igual a corrente I dividida pela variação da tensão V1 sobre ΔT. Tá? Mas eu posso escrever também para o capacitor C2 a mesma expressão, ou melhor, a expressão equivalente, né, que seria a capacitância C2 igual a corrente sobre a variação da tensão, só que a tensão aqui é ΔV sobre ΔT, tá? V2, desculpa, a tensão no capacitor C2 é ΔV2 sobre ΔT. Né? Então, de forma geral, a capacitância do elemento é igual à corrente elétrica desse elemento sobre a variação da tensão no tempo, tá? Isso eu posso escrever tanto para C1 quanto para C2. E aí, quem que seria a capacitância equivalente, né? Que seria aí equivalente aos capacitores C1 e C2. É isso que nós precisamos analisar, tá? Então eu posso escrever também para a capacitância equivalente, né, uma expressão semelhante, que é igual a corrente sobre a variação da tensão. A corrente aqui só existe uma corrente, que é a corrente I, portanto, corrente I. Mas a tensão vai ser a tensão total desses dois capacitores, né? Que no caso aqui a tensão total é a soma da tensão V1 mais a tensão V2. Então eu vou dizer que a capacitância equivalente é igual a corrente I sobre a variação da tensão V1 mais a tensão V2 no tempo ΔT, no intervalo de tempo ΔT. Tá? Essa seria a expressão para a capacitância equivalente. Bom, mas e aí eu tenho que observar essas duas expressões, né, da capacitância C1 e C2 para tentar encontrar uma relação entre C1 e C2 que seja igual a essa capacitância equivalente. Né? O que nós observamos é que as expressões elas têm denominadores distintos, né? Portanto eu não consigo somar de uma forma direta essas expressões. Mas os numeradores são iguais, né? Então, se eu fizer o inverso dessas expressões, aí eu consigo fazer uma soma direta, né? Portanto, se eu fizer o inverso de C1 mais o inverso de C2, o que é que eu terei, né? Qual é o inverso de C1? É ΔV1 sobre ΔT sobre I. Qual é o inverso de C2? É ΔV2 sobre ΔT sobre I. Eu tenho denominadores iguais, então eu posso somar diretamente essas expressões aqui. E eu vou ter, portanto, a soma do inverso das duas capacitâncias, né? A soma dos inversos das capacitâncias vai ser igual a V1 mais V2 ΔT sobre I. Ora, se eu comparar essa expressão aqui com essa expressão daqui, o que é que eu vejo? Eu vejo que essa expressão é o inverso da capacitância equivalente, né? Portanto, eu consegui encontrar a expressão que eu procurava, né? Porque agora eu sei que
o inverso da soma dos inversos dos capacitores em série é igual à sua capacitância equivalente, tá? Então, de uma forma geral, quando eu tenho capacitores associados em série, a capacitância equivalente é o inverso da soma dos inversos dessas capacitâncias, tá? Isso, se nós observarmos, né, é a mesma regra que nós temos para a associação em paralelo de capacitores e indutores, né? No caso de resistores e indutores. Então, no caso dos capacitores associados em série, eu utilizo a mesma regra dos resistores e indutores associados em paralelo, tá? É o inverso da soma dos inversos. Então, tenha atenção quanto a isso. As capacitores associados em série, a capacitância equivalente não é a soma das capacitâncias em série, tá? É o inverso da soma dos inversos dessa capacitância. Então, resolvendo aqui o primeiro exemplo da aula, é pedido o seguinte: reduza a associação de capacitores abaixo, né? Ou seja, ele quer encontrar aqui uma capacitância equivalente que seja igual, né? Que tenha o mesmo comportamento dessas três capacitâncias associadas em série. E aí nós devemos aplicar a equação que nós encontramos há pouco, né? O inverso da soma dos inversos das capacitâncias que estão associadas. Então, substituindo os valores da capacitância, né, nós vamos ter que a capacitância equivalente é 1 sobre 10 microfarad mais 1 sobre 32 microfarad mais 1 sobre 24 microfarad. Fazendo essa conta aí na calculadora, nós vamos chegar a um valor de 5,78 microfarad, tá? A capacitância equivalente dessa associação é 5,78 microfarad. E é interessante notar que quando eu associo vários capacitores em série, eu reduzo a capacitância desse conjunto, né? Eu tinha aqui capacitores de 10, de 32 ou de 24 microfarad. Quando eu associo eles em série, eu vou ter um capacitor equivalente de 5,78 microfarads, né? Ou seja, eu diminuí a capacitância do conjunto, tá? Então, associando capacitores em série, eu vou reduzir a capacitância do conjunto, tá? Bom, e ainda em relação à associação em série, quando nós temos apenas dois capacitores associados em série, então vale aquela regra que nós também utilizamos para a associação de dois resistores ou indutores em paralelo, né? Que é o produto dividido pela soma. Então a associação de apenas dois capacitores em série pode ser calculada, né, pelo inverso da soma dos inversos, que é a regra geral, ou pelo produto dividido pela soma, né? A capacitância C1 vezes a C2 dividido pela capacitância C1 mais a capacitância C2. Essa expressão é mais simples de ser resolvida do que essa, né? Então você pode optar, quando tiver só duas capacitâncias, né, optar por utilizar essa expressão. E mesmo quando tenha mais capacitâncias, né, você pode encontrar o resultado equivalente, né, de 2 em 2, utilizando essa expressão daqui. É uma opção. Agora, com relação à associação de capacitores em paralelo, né? Tem aqui a associação de capacitores em paralelo. A característica da associação em paralelo é que eu tenho a mesma tensão para os elementos, né? Mas as correntes são distintas ou podem ser distintas. Então, eu tenho o capacitor C1 com a corrente 1, capacitor C2 com a corrente 2 e uma tensão V aqui que vai ser a mesma para todos os elementos, né? A corrente 1 mais a corrente 2 vai nos dar a corrente total aqui dessa associação. Bom, eu posso escrever a expressão da capacitância da mesma forma que eu fiz anteriormente, né? A capacitância nós já verificamos que é a corrente sobre a variação da tensão. Então, para o caso do capacitor C1, a corrente é a corrente 1 e a tensão é a única tensão aqui que seria a tensão V, né? ΔV sobre ΔT. Para o capacitor C2 a mesma coisa, só que a corrente agora é a corrente I2 e eu tenho a tensão é a mesma, tensão V, né? Portanto, ΔV sobre ΔT. Tá? Essa seria a expressão da capacitância desses capacitores individuais.
e eu quero encontrar a expressão da capacitância equivalente desses dois elementos associados, né? Então, para a capacitância equivalente, eu posso escrever a mesma expressão, é a corrente sobre a variação da tensão. Só que a corrente, no caso dessa capacitância equivalente, vai ser quem? A corrente total, né, que seria a soma de I1 mais I2 sobre a tensão, que no caso é a mesma tensão, né, ΔV sobre ΔT aqui. E aí, então, vou ter I1 mais I2, que é a corrente total, né, sobre ΔV sobre ΔT. Essa é a expressão para a capacitância equivalente nessa associação. E aí eu tenho que analisar as expressões dos capacitores individuais, né, para encontrar uma forma de escrever a capacitância equivalente em termos da das capacitâncias individuais. Tá? E aí, como nós observamos aqui, os denominadores dessas expressões são iguais. Então, se eu fizer uma soma dessas capacitâncias, eu posso somar essas expressões de forma direta, né? Então, se eu fizer C1 mais C2, quem eu vou ter? A soma de C1, que é essa expressão aqui, 1 sobre ΔV ΔT, mais C2, que é I2 sobre ΔV ΔT. Né? Como os denominadores são iguais, eu posso repeti-lo e somar os numeradores. Então, eu vou ter que C1 mais C2 é igual a I1 mais I2 sobre ΔV ΔT. Ora, essa é a mesma expressão da capacitância equivalente. Então, nesse caso, nós concluímos que a capacitância equivalente é simplesmente a soma das capacitâncias individuais em uma associação em série. Desculpa, em uma associação em paralelo. Então, observemos que nós temos, no caso dos capacitores, o inverso do que nós temos para os resistores ou indutores, né? Na associação em paralelo, eu somo as capacitâncias individuais para encontrar a capacitância equivalente. Essa é a regra para a associação de capacitores em paralelo. Tá? É o inverso da regra dos resistores e dos indutores. Tá? Na associação em paralelo, eu somo as capacitâncias e na associação em série eu faço o inverso da soma dos inversos das capacitâncias. Tá? E aí, fazendo agora o segundo exemplo da aula, nós temos o seguinte: reduza a associação de capacitores abaixo. Então, eu tenho 3 capacitores associados em paralelo, né, e quero encontrar aqui um capacitor equivalente, uma capacitância equivalente, né, que corresponda a essa associação. Então, basta aplicarmos o que? A soma dos capacitores individuais, como nós acabamos de ver. Né? Fazendo aqui, nós vamos ter 10 microfarad mais 32 microfarad mais 24 microfarad. Isso aqui vai resultar em 66 microfarad. Seria a capacitância equivalente aqui dessa associação. Portanto, quando eu associo capacitores em paralelo, eu estou aumentando a capacitância dessa associação, tá? Quando eu associo capacitores em série, como nós vimos, eu estou reduzindo a capacitância da associação. Isso ocorre porque quando eu estou associando capacitores em paralelo, eu posso estabelecer a mesma tensão em todos eles, né? A mesma tensão. Então, quando há uma variação da tensão em um capacitor, haverá a mesma variação em todos eles, né? Então, todos eles vão responder de forma proporcional a essa variação da tensão. Portanto, é como se eu tivesse uma capacitância maior, né, para fazer essa reação à variação da tensão. Na associação em série eu não tenho isso, né? Eu posso ter variações de tensão diferentes, de forma que um capacitor amorteça a variação do outro. Portanto, é como se eu tivesse, portanto, a corrente, né, que vai surgir nesses capacitores será menor, é como se eu tivesse uma capacitância menor, ok? Bom, então, dito isto, né, nós podemos agora analisar como resolver circuitos com capacitores. Nós já falamos sobre isso na aula anterior, né? Para circuitos com fontes de corrente contínua, os capacitores devem ser substituídos por circuitos abertos, já que não haverá circulação de corrente no componente. Para circuitos em corrente alternada, os capacitores podem ser substituídos por reatâncias capacitivas, em que eu tenho o elemento, né, quando eu escrevo ele na forma de uma reatância capacitiva, eu posso analisar o circuito utilizando as regras de lei de Ohm, lei de Kirchhoff normais, né, como se
como nós fazíamos para o caso dos resistores, tá? De uma forma mais geral, tá? De uma forma mais geral, nós podemos ter circuitos com capacitores, indutores e resistores, tá? Então, quando nós temos circuitos em corrente alternada, nós fazemos o que? A substituição dos capacitores e indutores por suas respectivas reatâncias, tá? E utilizamos a notação fasorial. A partir disso aí, nós podemos proceder à análise do circuito em termos da sua impedância, né? Nós já falamos sobre a impedância nas aulas anteriores, e aí nós sabemos que a impedância ela representa a oposição à passagem de corrente elétrica de todos os elementos de circuito combinados, ou seja, das resistências, das capacitâncias e das indutâncias, tá? A impedância, que é representada pela letra Z, ela pode ser escrita como sendo a resistência, né, mais as reatâncias. Só que nós sabemos que a resistência ela tem apenas a componente real, né? A resistência ela tem apenas a componente real, enquanto as reatâncias elas têm apenas as componentes imaginárias, né? Nós já estudamos isso daí. Então, a impedância ela vai ser composta pelas resistências, que é a parte real da impedância, mais as reatâncias, que é a parte imaginária da impedância. Então, a parte real representa a componente resistiva do circuito, enquanto a parte imaginária representa a componente que pode ser indutiva ou capacitiva, né? Como sabermos se é indutiva ou capacitiva? Se essa parte imaginária for positiva, significa, portanto, que ela está representando uma reatância indutiva. Se essa parte imaginária for negativa, significa que ela está representando uma reatância capacitiva, tá? Isso deve-se ao fato, né, que nós já vimos a capacitância equivalente, a reatância equivalente de um indutor é J⍵L, enquanto a reatância equivalente de um capacitor é menos J sobre ⍵C, né? Então, por isso que o sinal negativo aqui vai indicar uma capacitância e o sinal positivo vai indicar uma indutância, tá? Nós podemos ainda aprofundar essa análise da impedância escrevendo ela na forma polar, né? Então aqui eu teria a forma retangular, né, da impedância, lembrando que a impedância é um fasor, né? Portanto ela tem o seu módulo e a sua fase, tá? Esse módulo pode ser escrito em termos, como nós já sabemos, né? Raiz quadrada da resistência mais resistência ao quadrado mais reatância ao quadrado, tá? Módulo da reatância ao quadrado, né? E a fase vai ser quem? O arco tangente do módulo da reatância sobre a resistência, tá? Isso daí é a impedância na forma polar. E aí, se eu traçar, né, o diagrama fasorial para impedâncias, resistências e reatâncias, o que é que eu vou ter? Eu tenho aqui o eixo imaginário e o eixo real. A resistência ela tem apenas a componente real, então significa dizer que ela estará, o fasor da resistência estará sobre o eixo real, ou seja, com ângulo zero, né? Ela não tem inclinação nenhuma, ela está sobre o eixo real. A reatância indutiva, que é o XL, ela tem apenas a componente imaginária e essa componente é positiva. Então, significa dizer que ele está sobre o eixo Y, né? Dessa forma aqui, o eixo Y positivo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus, tá? A reatância capacitiva, ela também só tem a parte imaginária, só que ela é a parte imaginária negativa, então ela está sobre o eixo imaginário na parte negativa, ou seja, ela tem um deslocamento, né, uma inclinação ou uma fase de menos 90 graus, né, uma inclinação negativa aqui, tá? Então é dessa forma que nós temos a resistência, a reatância indutiva e a reatância capacitiva. E a impedância, né, a impedância Z, ela vai ser justamente uma composição desses três fasores. Eu vou fazer uma soma fasorial desses três fasores e vou obter uma reatância aqui, que pode ser
que a soma, né, resulte em um ângulo positivo, né, um ângulo positivo, e nesse caso a impedância estará aqui no semiplano positivo, né, no semiplano positivo, significa dizer que essa impedância ela tem uma característica indutiva, né, resistiva e indutiva, mas ela pode também resultar na soma com um ângulo negativo, né? E aí ela vai vir aqui para o semiplano negativo, né? Nesse caso significa dizer que essa impedância tem uma característica capacitiva, né? Resistiva capacitiva, tá? Então eu posso ter associações de resistores, indutores e capacitores, e essa associação resultar em uma impedância que ela está no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo, né? Ela vai ser uma composição dos elementos individuais. Se eu tenho apenas resistores no meu circuito, então a minha impedância é igual à resistência, ela vai estar aqui no eixo real. Se eu tenho apenas indutores no meu circuito, a minha impedância é igual à minha reatância indutiva, ela vai estar aqui no eixo imaginário positivo. Se eu tenho apenas capacitores no meu circuito, então a minha impedância vai ser igual à minha reatância capacitiva e ela vai estar aqui no eixo imaginário negativo. E se eu tenho resistores, indutores e capacitores, eu vou ter que fazer o cálculo da impedância equivalente para verificar em qual posição do plano complexo ela se localiza, né? Ok? Então, a impedância equivalente, essa impedância equivalente do circuito, pode ser determinada com os mesmos procedimentos utilizados no cálculo das resistências equivalentes, tá? Então, quando nós temos um circuito com indutores, resistores e capacitores, nós podemos escrever esse circuito em termos da impedância equivalente dele, tá? Que é o que nós vamos fazer aqui agora nesse exemplo, no exemplo 3 da aula. Então, é pedido o seguinte: determine a impedância equivalente no circuito abaixo. Vejam, esse circuito possui resistores, capacitores e indutores associados tanto em série quanto em paralelo, né? Então, é um circuito que misturou todos os elementos e tem uma associação mista de elementos, né? Então, ele contempla aí todos os assuntos que nós temos estudados aí nas últimas aulas, tá? E aí, para determinar a impedância equivalente desse circuito, eu vou ter que fazer a primeira coisa, é o quê? É representar os capacitores e os indutores em termos da sua reatância, né? Nós temos um circuito de corrente alternada, um circuito CA, então capacitores e indutores têm que ser representados pela sua reatância, tá? Então eu vou ter um circuito dessa forma, eu vou representar resistores, indutores e capacitores por reatâncias, né? No caso do resistor, eu sei que ele corresponde a uma impedância de 1 ohm, né? Está escrito aqui, 1 ohm, tá? No caso do capacitor, eu vou ter uma reatância XC que eu preciso calcular, e no caso do indutor, eu vou ter uma reatância XL que eu preciso calcular também, tá? Quem vai ser essa reatância XC? Nós sabemos, né, que o XC é igual a menos J sobre ômega C. Então, nós temos aqui menos J sobre, quem é ômega? 2πf, a frequência do circuito foi dada aqui a 60 Hz, vezes a capacitância, que é 1,33 mili, portanto 10 a menos 3 farad, né? Resolvendo essa conta aqui na calculadora, a gente vai chegar num valor aproximadamente de 2 ohms, né? Então é menos J2. Essa é a reatância capacitiva, né? Que eu represento aqui menos J2. No caso do indutor, né? A reatância do indutor é J ômega L, nós já estudamos isso aqui. Então, substituindo os valores, né? J, ômega 2π vezes a frequência 60 Hz, vezes o L, que é 7,96 mili, 10 a menos 3 Henries, né? Calculando isso aqui na calculadora, nós vamos chegar num valor aproximadamente de 3. Então, a reatância indutiva é igual a J3 ohms. E aí eu escrevo aqui J3 ohms. Portanto, eu tenho aqui agora um circuito, que eu posso simplificar aqui o desenho. Eu tenho um circuito, né? Em que eu tenho eu posso enxergar isso aqui como sendo 3 impedâncias, né? Uma impedância de 1
ohms, uma impedância de menos J2 ohms e uma impedância de J3. Então, eu posso fazer a análise desse circuito aqui utilizando as mesmas regras que nós utilizávamos no caso dos resistores, né? Da associação de resistores. Então, quando eu tenho duas impedâncias em paralelo, a impedância equivalente é quem é o inverso da soma dos inversos, ou o produto pela soma, no caso, como só são duas, né? Então, eu posso simplificar essa associação em paralelo de impedâncias, né, calculando aqui a impedância equivalente, que seria o produto pela soma. Quem é o produto? É menos J2 vezes J3 dividido pela soma de menos J2 mais J3. Quem é J vezes J, né? J vezes J nós sabemos é menos 1. Menos 1 vezes o menos daqui vai ficar mais, né? Então, esse J vai sumir, né? Esse J vai sumir, vai ficar apenas 2 vezes 3, que é igual a 6, tá? Aqui embaixo eu vou ter menos J2 mais J3, então é só fazer a subtrair, né? J3 menos J2 vai ficar apenas J, né? Então eu tenho 6 sobre J, só que eu sei que eu posso multiplicar isso aqui por J sobre J, né? Então vai ficar em cima J6 e embaixo J vezes J menos 1. E aí eu vou ficar, portanto, com esse menos 1, vai ficar menos J6, tá? Entenderam isso aqui, né? Eu apenas multipliquei essa fração vezes J sobre J. E aí o resultado é menos J6. Portanto, a impedância equivalente a essa associação aqui é menos J6, né? Quando eu tenho menos J2 e J3, significa que eu tenho uma impedância equivalente de menos J6 ohms, tá? Ou seja, eu vou ter aqui um circuito, eu posso reescrever esse circuito dessa forma, né? Eu vou ter essa impedância de 1 ohm associada em série agora com uma impedância de menos J6 ohms, tá? E aí, para encontrar agora a impedância equivalente, né, do circuito, que seria o que ele pede na questão, eu vou fazer o quê? Apenas a soma dessas impedâncias, né? Porque impedância em série eu faço a soma delas. Então eu vou ter impedância equivalente aqui igual a 1 menos J6 ohms, né? Essa já seria a resposta. Esse valor aqui está na forma retangular, eu posso escrevê-lo ainda na forma polar, né? Que se eu desejar, que seria o quê? Eu teria que fazer aqui raiz de 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Esse resultado vai dar 6,08 e fazer o arco tangente de menos 6 sobre 1, que vai dar menos 80,54 graus. Essa é a impedância equivalente na forma polar ou na forma retangular 1 menos J6, tá? Então essa é a resposta aqui para esse exemplo, letra A. Eu posso ainda, né, fazer a representação fasorial dessa impedância, né? É sempre interessante fazermos a representação fasorial quando nós trabalhamos com circuitos em corrente alternada. Nos ajuda a compreender o circuito, né? Então, se eu for traçar aqui o plano complexo, né, o eixo imaginário e o eixo real, aonde estaria localizada essa impedância equivalente, né? Ora, eu estou vendo aqui que ela tem um módulo 6 e uma inclinação de menos 80 graus. Então, ela vai estar por aqui, né? Menos 80 vai estar por aqui. Eu também posso observar na forma retangular, né, que ela tem no eixo imaginário 1, então ela vai estar aqui 1, e no eixo real, né, menos 6, então vai estar aqui menos 6. E aí eu posso também traçar tanto a partir da representação retangular quanto a partir da representação polar, né? O fato é que eu vou ter aqui no eixo real 1, no eixo imaginário menos 6, e aí eu traço aqui, portanto, o fasor, né, passando da origem até esse ponto aqui, que seria isso aqui, né? E aí eu tenho uma inclinação aqui de menos 80,54 graus, que é a fase desse fasor, e um módulo de 6,08, né? Então essa aqui é a representação da impedância equivalente do circuito, tá? Então nós vimos o quê? Que a impedância equivalente do circuito, ela tem uma predominância capacitiva, né? Porque ela está aqui no eixo, no semiplano negativo, né? Esse é o semiplano
onde predomina as características capacitivas do circuito. Então, apesar desse circuito ter associação de resistores, indutores e capacitores, o que predomina no circuito como um todo são as características capacitivas, ok? Bom, na letra B é pedido para o mesmo circuito, né, o valor da corrente total IS, que é essa corrente aqui que sai da fonte, para o circuito, né? Então, para calcular essa corrente total é muito simples, porque nós já calculamos o valor da impedância equivalente do circuito, né? Então, eu posso substituir todas essas associações pela impedância equivalente que nós acabamos de calcular anteriormente, que é 6,08 de módulo, né, com a fase de menos 80,54 graus, tá? Então, eu vou ter um circuito aqui apenas com a fonte e uma impedância. E aí, a corrente aqui, a gente sabe, é a lei de Ohm, né? Então, vai ser a tensão sobre a impedância equivalente, tá? E aí, quem é a tensão? 120, o módulo, né? E fase 0 graus. Quem é a impedância? 6,08 o módulo e a fase menos 80,54 graus, tá? Para resolver a divisão de fasores, nós sabemos, divide-se os módulos, né? E subtraem-se as fases. Então, 120 dividido por 6,8 vai dar aproximadamente 19,73 e 0 menos 80,54 vai dar 80,54 positivo, tá? Então essa é a expressão para a corrente no circuito, né? O fasor corrente no circuito, né? O que é que nós observamos aqui? A corrente, ela tem uma fase de 80,54 graus, enquanto que a tensão tem uma fase de 0 graus. Significa dizer o quê? Que a corrente está adiantada em relação à tensão, tá? A corrente está na frente da tensão. Isso significa, isso é uma consequência da característica capacitiva do circuito, né? Como nós já estudamos, nos capacitores a corrente está adiantada em relação à tensão. Nos indutores a corrente está atrasada em relação à tensão. E nos resistores a corrente está em fase com a tensão. Como esse circuito tem uma impedância que predomina a característica capacitiva, a corrente do circuito está adiantada em relação à tensão, ok? A gente pode ainda traçar o diagrama fasorial aqui, né, para ter essa imagem com mais clareza. Então, traçando aqui no eixo, o eixo imaginário e o eixo real, onde é que está posicionada aqui, por exemplo, a tensão elétrica. A tensão elétrica está posicionada sobre o eixo real, porque ela tem a fase 0 graus, né? Ela não tem inclinação nenhuma, portanto eu tenho aqui apenas o fasor tensão com o módulo 120 graus posicionado no eixo real. E onde está posicionada o fasor corrente? O fasor corrente ele vai estar posicionado aqui, né? Com inclinação positiva de 80,54 graus e um módulo de 19,73 amperes, tá? Então essa aqui seria o diagrama fasorial para o circuito, né? A tensão e a corrente estando adiantada da tensão, o que é uma característica capacitiva, tá? Bom, pessoal, então assim nós encerramos a aula de hoje. Nós observamos aí que a partir dos conteúdos que nós estudamos nas últimas aulas, nós estamos aptos agora a analisar circuitos em corrente alternada que envolvem tanto resistências, quanto indutâncias, quanto capacitâncias, né? Para isso, basta representarmos esses elementos na sua notação fasorial em termos de impedâncias equivalentes. Não é isso? E a partir do momento que nós utilizamos as impedâncias, nós podemos analisar os circuitos utilizando as mesmas regras, né, os mesmos métodos que nós tínhamos para o caso de circuitos apenas com resistores, né, que são a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff, né? Essas regras continuam valendo para o circuito, então nós podemos aí calcular impedâncias equivalentes, correntes elétricas e tensões em todos os elementos a partir disso daí. Ok? Espero que o assunto tenha sido compreendido com clareza. Nos vemos na próxima aula.